Mateus, capítulo de número 9, do versículo 9 até o 13. Como os irmãos puderam ver ali no Data Show, este mesmo texto ele se encontra também em Marcos e também em Lucas, que relata o mesmo acontecimento que nós estaremos meditando aqui nesta noite, mas usando este texto de Mateus. Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o 13. A palavra do Senhor nos diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Feche os seus olhos mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, glorioso, estamos aqui agora depois de ler a Tua Palavra, queremos ouvi-la, queremos entendê-la, queremos crer nesta Palavra, queremos praticá-la, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco através da iluminação do Teu Santo Espírito nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós estamos na igreja do Senhor Jesus, nós estamos servindo a Deus aqui neste lugar, ao Deus que nos criou, ao Deus que nos fez, que nos formou, ao Deus que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E muitas vezes, muitos de nós sentem-se indignos, e de fato somos. Quantas pessoas até mesmo deixam de vir à igreja porque sentem-se indignos de Deus. E nós vemos aqui, meus irmãos, neste texto, Jesus continua aqui o seu ministério, continua pregando o Evangelho, continua fazendo milagres, realizando curas, libertações e contando parábolas. E agora, neste texto especificamente, ele vai e se encontra com um homem chamado Mateus. Um homem chamado Mateus que no capítulo de Lucas 5 e também Marcos 2, chama ele de Levi, pois é o mesmo, Mateus e Levi é o mesmo nome. Então nós vemos aqui a vocação de Mateus e Jesus comendo com pecadores. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Eu quero falar sobre Jesus e os pecadores. Como que Jesus lidava com os pecadores na sua época? Como que Jesus se achegava, se relacionava com os pecadores da sua época? Olhando para este texto, logo no versículo 9, você pode acompanhar aí comigo, nós observamos que Jesus estava encaminhada quando de repente ele viu um homem. Ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus viu Mateus. Jesus viu aquele homem. E quando Jesus olha para
Mateus, quando Jesus olha para você, ele não vê ali um Mateus apenas sentado numa coletoria de impostos, mas ele vê quem Mateus era. Ele vê o passado, ele vê o presente e ele vê o futuro de Mateus. E ele se aproxima de Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Para quem não sabe, na cultura judaica eram os publicanos. Eles eram tidos no meio da cultura judaica como dos piores traidores que existiam em Israel, porque eles colhiam impostos para o Império Romano. Então eles eram reconhecidos como traidores do povo judeu. Ainda mais, eles, além de serem considerados traidores, a maioria deles, eles cobravam impostos além do que era o normal, além do que Roma cobrava. Nós vemos isso muito bem, claramente, na vida de Zaqueu, quando Jesus se encontrou com ele e transformou a sua vida, e ele diz que se tivesse defraudado alguém, ele devolveria 4 vezes mais a cada um. Meus irmãos, então nós vemos Jesus se aproximando de um coletor de impostos para Roma, que para os judeus era traidor e ladrão. Mas Jesus não teme, Jesus não tem dúvidas acerca de Mateus. E ele chega até Mateus, ele se aproxima de Mateus. E diz o texto que ele vira para Mateus e diz: segue-me. Talvez nós poderíamos dizer aqui que Jesus estava evangelizando e fazendo um convite a Mateus. Mas Jesus, muito mais do que nós, meus irmãos, ele é o próprio convite, e ele é a festa para interessado no convite. Jesus é tudo, irmãos, e Jesus não simplesmente convida Mateus, mas ele deixa uma declaração, uma ordem muito clara: segue-me. Jesus chega diante de Mateus e diz: segue-me. E assim, de fato e de verdade, acontece na vida daqueles que Deus escolhe, dos eleitos de Deus na terra. Porque para nós, quando nós ouvimos o chamado eficaz de Deus, o chamado regenerador do Espírito Santo de Deus, nós não vemos outra opção a não ser obedecer ao chamado de Deus. Se para alguns esse chamado é geral, ele é um chamado para todos, mas para os eleitos de Deus ele é um chamado certeiro. Ou seja, os eleitos de Deus não conseguem dizer não. Isso se chama graça irresistível. Diz o texto que Mateus logo em seguida se levantou e o seguiu, sem pestanejar, sem pensar. Mateus o seguiu, se levantou e seguiu. Nós observamos, irmãos, agora no versículo 10, que Jesus estava ali na casa de Mateus, e à mesa, junto com eles, se aproximaram muitos publicanos, muitos traidores, muitos ladrões e pecadores, vieram tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, versículo 11, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Meus irmãos, aqui nós vemos o Jesus santo, porém acessível. Jesus era santo, perfeito, sem pecado algum, mas ele não era inacessível, ele era acessível às pessoas. As pessoas conseguiam se achegar a Jesus, as pessoas queriam se achegar a Jesus. Meus irmãos, santidade não significa ignorância. Nos separar das coisas do mundo não significa desprezar as pessoas do mundo. E nós vemos aqui em Jesus, ele era santo, ele era perfeito, mas os pecadores, os publicanos tinham desejo, prazer em estar onde ele estava, pois a presença de Jesus era formidável.
E meus irmãos, nós observamos que Jesus se torna um alvo de críticas. E pior, um alvo de críticos. Diz no versículo 10 que os fariseus, vendo aquilo, que Jesus comia e conversava ali com pecadores, com publicanos, eles ali de uma forma querendo colocar Jesus em demérito, de uma forma querendo diminuir o senhorio, o poderio, a grandeza de Jesus para os seus discípulos, e disseram: mas o seu mestre come com pecadores e publicanos? No texto de Marcos e de Lucas diz que eles murmuravam acerca disso. Jesus então se torna alvo de críticas e de críticos. Ele era santo, mas ele era acessível. E além de ser acessível, aqueles que o rejeitavam se tornaram seus críticos. E aí nós vemos Jesus nos ensinando o que é ser um pregador oportuno. O que é pregar a palavra certa, na hora certa, às pessoas certas, da maneira certa. E aí nós vemos Jesus, no versículo 12, dizendo: pois ele ouviu isso e ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, Jesus conhecia, sondava, examinava os corações, e ele conhecia os seus ouvintes, tanto aqueles que estavam sedentos por mudança, por transformação, como aqueles que estavam ali esperando uma brecha para criticá-lo. Jesus conhecia os seus ouvintes, e ele encontra aqui um tempo oportuno. Quando ele ouviu, percebeu que eles estavam murmurando acerca da obra, do ministério de Jesus no meio dos pecadores, ele logo diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Meus irmãos, Jesus, ele mostra a ferida, ele mostra o pecado, ele mostra a doença, e muito mais que isso, ele mostra a solução. Por isso ele diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim, os enfermos sim, estes necessitam. E é interessante nós observarmos, porque ele não estava falando de qualquer médico. Ele não estava falando de qualquer médico, ele estava falando dele próprio. Ele estava falando do médico dos médicos. Ele estava falando daquele que faz proezas. E quando ele fala do médico dos médicos, ele não está limitando o assunto a doenças físicas. Pois no texto ele está usando uma linguagem para expressar a doença da alma do homem. Pois muitos daqueles fariseus se sentiam justos, santos e perfeitos, e não necessitados de um médico, e não necessitados de ajuda. Ele mostra o pecado, ele mostra o erro, e ele se mostra como a solução. E, meus irmãos, muito mais do que isso, nós vemos também ele ensinando que essa doença, meus irmãos, é um pecado. A doença que nos aflige, a doença que aflige o ser humano é o pecado. Essa é a doença na alma. Essa é a doença que você já nasce com ela, sendo você pecador. Por isso você peca, pois você já nasce no pecado, pecador e carente de um Salvador. E Jesus no versículo 13 ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Meus irmãos, Jesus aqui agora está ensinando sobre o que Deus disse no Antigo Testamento diversas vezes, que ele queria misericórdia, ele queria obediência e não sacrifícios.
e não holocaustos. Em outras palavras, ele queria uma mudança viva e verdadeira dentro dos pecadores, uma mudança de dentro para fora, e não sacrificiais. Não mudanças sacrificiais, ou seja, de fora para dentro. Não mudanças que mostrem, que provem uma religiosidade às outras pessoas, mas uma mudança que age no coração, misericórdia, obediência, graça. Meus irmãos, Jesus estava dizendo: aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Em outras palavras, eu não quero atos vazios, ritualísticos de uma religião pobre. Eu quero de fato vida. Vida na presença do Pai. Por isso Deus disse ao povo de Israel: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era disso que Jesus estava tratando neste momento. Jesus estava dizendo de um povo, de pessoas que eles estavam ali se declarando crentes em Deus, que era o caso dos fariseus, praticantes da lei, porém os seus corações estavam longe de Deus. Os seus lábios confessavam a Deus, mas os seus corações estavam longe de Deus. Será que porventura você é esta pessoa? Será que porventura você está aqui, os seus lábios confessam a Jesus, confessam a Deus, mas o seu coração está longe, está lá fora, está no mundo, está nas coisas da vida lá fora? Como foi dito no início do culto, será que de fato você está aqui prestando um culto a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro que te criou? Reflita acerca disso, porque no versículo 13, Jesus bate um martelo, dizendo: pois não vim chamar justos. Meus irmãos, nós bem sabemos que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Mas Jesus estava tratando com aqueles que se achavam justos, com aqueles que se achavam santos, com aqueles que se achavam que não precisavam de Deus, que não precisavam de perdão, que não precisavam de mudança. Jesus estava tratando especificamente com estes, e ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, meus irmãos, ele veio para chamar ao arrependimento. Esse foi o propósito da vinda de Jesus: buscar e salvar o que se havia perdido. E como que nós somos salvos, e como que nós somos libertos, e como que nós somos transformados no caráter, na alma, na essência? Através do arrependimento, através da mudança. Mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de atitude. Não tem como, irmãos, você não pode ficar a vida inteira no pecado. Você não pode ficar confortável no seu pecado. Jesus, era isso que ele estava dizendo, chamando o povo ao arrependimento, à mudança. Meus irmãos, nós observamos que Jesus sabia muito bem o que estava falando. E eu quero tirar aqui algumas lições para nós acerca deste texto. Algumas lições. A primeira lição, irmãos, é que Jesus escolhe conforme os seus propósitos divinos. Jesus não escolheu Mateus porque ele era bom. Jesus não escolheu um ou outro porque eles eram bons. Não. Ele escolhe conforme os propósitos dele. Porque Mateus, aos olhos humanos, ele era traidor e ladrão. E Jesus escolheu ele. No versículo 9 diz: Jesus escolheu ele. Jesus disse a ele: segue-me. E meus irmãos, essa escolha de Jesus, ela pode abranger muitas coisas.
mas eu quero especificar somente duas. Primeiro, ele escolhe para a salvação. Ele escolhe para a salvação. Segundo, ele escolhe para o ministério. Mateus não sabia ainda, talvez ele não tinha certeza ainda da grandeza do chamado de Jesus naquele dia. Mas Jesus o chamou, segue-me. E Jesus estava chamando ele, por mais que ele não entendesse isso no momento, estava chamando ele para caminhar uma vida na terra, rumo à gloriosa, eterna vida com Deus. Estava chamando ele a um compromisso na terra para viver uma eternidade gloriosa com o Pai. Meus irmãos, quando nós estamos aqui pregando, estamos chamando, estamos convidando, sigam a Cristo, conheçam a palavra, se prostrem diante do Senhor. O convite é para você viver uma vida nessa terra, que ela continuará na eternidade com o Pai. O convite é para a salvação, irmãos. E ele também talvez não sabia a dimensão desse chamado, porque não era só para a salvação, mas era para o ministério. Para quem não sabe, Mateus foi um dos 12 apóstolos. Ele teve um ministério grandioso, e tão grandioso, que ele veio até escrever o Evangelho de Jesus segundo Mateus, onde nós vemos aqui pregações, acontecimentos riquíssimos, grandiosos, onde Mateus de fato encontrou a razão da sua existência. E a razão da existência do homem pecador é Jesus Cristo, é a obra de Deus na terra. Antes de qualquer coisa, você nasceu para glorificar a Deus, você nasceu para conhecer a Jesus, você nasceu para imitar a Jesus, você nasceu para proclamar Jesus. E é isso que Mateus veio a fazer, depois deste chamado eficaz de Jesus Cristo. E meus irmãos, esta é a primeira lição. Jesus escolhe por propósitos divinos, não por méritos humanos. E ele escolhe para a salvação e para o ministério. A segunda lição nós aprendemos em Jesus. Eu disse que ele é santo, mas ele é o santo acessível. É o santo que está a seu dispor, à sua disposição. Glória a Deus. É o santo que mesmo você sendo pecador, ele ouve a sua oração, ele atende o seu clamor, ele olha para você, porque ele viu Mateus, como eu disse no início, ele viu o passado, o presente e o futuro de Mateus. Ele te vê no passado, no presente e no futuro. E isso não faz com que ele mude com você. Por isso a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Porque todo aquele que se aproximar de Jesus, que buscar, que desejar Jesus, a Bíblia fala que Jesus jamais o lançará fora. Salmo 51 também diz que Deus não despreza um coração quebrantado, contrito, arrependido. Deus não despreza. Se hoje você se aproximar dele, arrependido, desejando mudança, Deus não vai te desprezar. Deus não vai te desprezar. Então, se ele é o santo acessível, a minha pergunta é para você nesta noite. Você que está na igreja evangélica, você que está ouvindo o evangelho, você que já conhece a palavra de Deus, você é acessível aos outros? Jesus aqui nada mais, nada menos foi luz aonde ele estava. Em todos os lugares que ele passou, ele foi luz. E dizer que ele estava com pecadores não significa que ele estava fazendo as mesmas coisas. Porque para sermos luz, nós temos que ser diferentes. Você tem que ser diferente. A Bíblia te chama a ser luz e sal dessa terra. A luz clareia nas trevas, na escuridão. O sal traz sabor, o sal traz gosto, o sal mostra a essência.
Você é acessível? Você tem sido luz aonde você se encontra, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, na sua escola? Ou você se dá, se vê, se coloca, se apresenta como um santo, perfeito, inacessível, inalcançável? Jesus de fato era santo, mas ele era acessível. Ele era acessível. Podiam assentar-se para ouvi-lo. Jesus não negava a sua palavra, a sua pregação a ninguém. Jesus pregava, Jesus vivia, Jesus de fato cumpria a sua missão. Essa é a segunda lição, que na verdade é uma pergunta: você é acessível? Em terceiro lugar, a terceira lição que eu quero trazer para nós nesta noite, diz no versículo de número 13, no finalzinho, Jesus diz assim: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não estava chamando ninguém para seguir ele, para ficar rico. Jesus não estava chamando ninguém para seguir ele, para ter uma vida boa, uma vida em plena bonança, sem problemas, sem sofrimento, sem adversidades. Não. Jesus não estava chamando ninguém para ter uma vida feliz. Não. O texto diz que Jesus estava chamando para arrependimento. Para o arrependimento. Porque o arrependimento, meus irmãos, através do arrependimento, a glória de Deus desce sobre o pecador. O sangue de Cristo é derramado sobre o pecador, lavando, purificando este pecador. Através do arrependimento, de fato, haverá mudança verdadeira, transformação. Então a terceira lição é outra pergunta. Você chama pessoas para o arrependimento? Eu não estou perguntando se você chama pessoas para vir na igreja. Eu não estou perguntando se você chama pessoas para passear. Eu não estou perguntando se você chama pessoas para eventos na igreja. Eu estou perguntando se você chama pessoas para o arrependimento. Porque de fato é isso que elas precisam. É isso que o pecador precisa. Não haverá um pecador sequer salvo no céu sem arrependimento. E certamente não haverá também nenhum pecador no inferno com arrependimento. Porque todo aquele que de fato e de verdade se arrepende, Deus derrama o seu perdão, a sua graça sobre ele. Então a pergunta é: você tem chamado pessoas para o arrependimento? Preste bem atenção, Deus vai te dar oportunidades. Jesus é o pregador oportuno e Ele nos mostra que na hora certa Ele pregou a palavra certa, da maneira certa, às pessoas certas. E quando eu parei para ler este texto, eu fiquei a pensar. Deus me trouxe para esta cidade para chamar pessoas ao arrependimento. Deus não me trouxe aqui para chamar ninguém para uma vida feliz. Deus não me trouxe aqui para oferecer riqueza para ninguém, pois nem eu mesmo tenho. Deus me trouxe aqui para chamar pessoas ao arrependimento. Deus me trouxe aqui para chamar você para o arrependimento. Você para o arrependimento. Você precisa se arrepender. Você precisa se voltar, se colocar como um pecador sujo, que precisa do sangue de Jesus para te lavar, para te purificar, para te redimir. E eu te chamo para arrependimento nesta noite. Eu te chamo para arrepender-se nessa noite, porque Jesus veio para isso, chamar para o arrependimento. Não está nada acabado, não está nada perdido.
ainda há tempo para você, ainda há chance para você conhecer o Deus vivo e verdadeiro, para você se arrepender dos seus pecados e ser por Ele alcançado, transformado, liberto para a glória de Deus. Meus irmãos, é muito séria esta mensagem. De fato, Jesus comia com os pecadores, mas Jesus os chamava para a salvação, para o ministério. Jesus oferecia, mostrava o erro, o pecado, a doença e também a solução. Jesus, meus irmãos, chamava para arrependimento. Jesus era acessível. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Porque Mateus ouviu o chamado, a ordem, segue-me. Ele se levantou imediatamente e o seguiu. O que você está esperando para seguir a Cristo? O que você está esperando acontecer? Quanto tempo você está esperando? Está esperando amanhã? Amanhã? Daqui 10 anos? Quando eu chegar numa idade mais assim. A vida está passando, irmãos. Não deixe para amanhã a decisão, a posição que você pode tomar hoje em Cristo. Não deixe para receber benefícios de uma decisão que você pode tomar hoje e começar a receber, a desfrutar dela nesta noite. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante do Senhor.